Natasha Chern está em Los Angeles e vai trazer informações para nós. Natasha, 80 quilômetros é muito perto da costa, não? E ele também foi bastante raso. Há uma preocupação de que ele possa causar danos na terra por tsunami. Que informações você tem? Olha, ele teve cerca de 0,7 quilômetros de profundidade e tivemos alertas de tsunamis na costa oeste, na Baía de São Francisco, Oregon. Eu liguei para minha família, ali que mora ali na área da Baía de São Francisco. Nós soubemos que os tremores foram sentidos na costa e também tremores secundários no momento. O sistema de trânsito de São Francisco diz que houve problemas no serviço, muitas pessoas preocupadas com ondas chegando à costa, então as pessoas devem deixar a região da costa no momento. E nós estamos também falando... Eu falei com a minha mãe, que estava perto do aeroporto de São Francisco, e ela disse que ela sentiu um tremor muito forte naquela hora. E que houve danos, pelo menos ali imediatamente depois. Mas estamos falando de uma cidade muito grande. E a Bahia é uma cidade muito grande. Ela fica ali perto de Eureka, que possivelmente é o ponto mais próximo do epicentro, o ponto na costa que é mais próximo do epicentro desse terremoto que aconteceu no mar, a 80 quilômetros da cidade. Então, em lugares até o estado do Oregon, são algumas das áreas mais afetadas. A Califórnia, ela conhece bastante terremotos. Nós tivemos um forte terremoto em 89 de 6,9 e não é algo que as pessoas não desconheçam na região, mas 7,0 é muito forte, ele está um pouco fora da curva. Não foi exatamente na costa e sim no mar, mas o alerta de tsunami foi até cancelado agora, minutos atrás. Mas a mensagem é que as pessoas continuem prestando atenção, porque pode acontecer tremores secundários e ondas ainda podem chegar. Há uma preocupação grande, claro, dada a distância próxima, relativamente próxima, e também a profundidade rasa desse terremoto. Nós agora vamos falar com a professora de Ciências Planetárias da Universidade Yale. Olhando para os dados, eu fiquei bastante preocupado, mas eu não sou um especialista. A distância da costa, que é perto, 80 quilômetros, e essa profundidade muito rasa de menos de 1 quilômetro de profundidade. Você ficou surpresa com essa magnitude, com esse tamanho? Quer dizer, você ficou surpresa que não houve um tsunami grande gerado ali? Olha, eu não fiquei surpresa porque de termos no início um alerta de tsunami, porque toda vez que temos um terremoto forte, e 7,0 é forte, abaixo do leito ali do oceano, no leito do oceano, perdão, mais raso, ele pode gerar sim ondas. Então, houve um alerta no início para isso, mas conforme vamos aprendendo mais sobre o mecanismo deste terremoto, se ele envolve um movimento vertical que pode levar a água e trazer tsunami, ou se ele vai de lado a lado no oceano, que não traz um tsunami, então, conforme a gente vai aprendendo mais e a gente vai medindo o que aconteceu, a gente percebe que esse tsunami não deve acontecer. Então, esse aviso foi suspenso. É importante alertar as pessoas, porque pode acontecer, mas eles conseguiram entender a mecânica desse tremor para saber que esse risco foi diminuído. Olha, aqui a gente sabe que essa região fica no chamado Círculo de Fogo, que pega toda a Califórnia, né? Que tem atividade sísmica muito forte. Há preocupações com tremores secundários que podem acontecer na região ainda? Bom, como você disse, Jim, como o repórter disse também, a
Califórnia ela está acostumada com isso, e o norte da Califórnia tem 3 placas tectônicas que estão unidas, e é uma das áreas mais ativas para atividade sísmica nos Estados Unidos. Então, nós sempre estamos alertas para a possibilidade de terremoto. Com uma magnitude de 7.0, precisamos estar alertas para a possibilidade de tremores secundários. E o cenário mais provável é que o tremor secundário maior seja um pouco menor, com uma escala 1 ou 2 pontos menor. Há uma pequena possibilidade de que haja um terremoto maior, mas muito provavelmente os secundários serão menores. Com um terremoto desse tamanho, a gente deve esperar sim tremores secundários. As pessoas devem então ficar assim atentas a isso. O último grande terremoto, o Big One, do último Big One que a gente teve, foi em 89, foi de 6.9, que foi menor que isso. E a minha pergunta pode ser um pouco tola, mas será que um grande, o que a gente chama de Big One, a gente sempre fica preocupado com esse grande terremoto que pode aparecer? Um grande terremoto como esse aumenta a chance de outro grande terremoto vir em seguida por causa do movimento nas placas e se acomodam? Será que isso faz sentido? Não é uma pergunta tola, não é mesmo. É uma pergunta ótima. Eu acho que a questão é que é uma área muito ativa. Nós sabemos o que aconteceu depois da área de 1989, na área da costa, sofreu com tremores, é uma área muito sujeita a tremores, e as pessoas que moram lá, elas devem estar alertas e devem saber o que fazer quando a terra começa a tremer, devem procurar abrigo seguro e devem se preparar para viver numa emergência. Então, conhecimento é poder. Estar preparado para um tremor quando você vive numa área de terremotos é extremamente importante. Essa reação forte, quer dizer, ter um alerta de tsunami para as pessoas irem para áreas altas, se isso é possível, e se proteger. Muito obrigado, professora. Muito bom falar. O meteorologista Chad Myers também está agora observando essas atividades. Se você pode tratar ele falou um pouquinho das condições, né? Da magnitude, da profundidade. Dada a sua experiência, Chad, você ficou surpreso que não houve um tsunami após o terremoto? Olha, depende muito de onde a falha, em qual falha aconteceu. Pode ser uma falha em que a Terra se mexe lado a lado e não se mexe verticalmente. Então, quando tem esse movimento vertical, ele traz água para cima verticalmente, do fundo do oceano ele levando para cima, e é aí que vem o tsunami. Então, pode ser uma intersecção nós temos uma intersecção de 2 placas aqui, a Cascades e a falha central. Então, ele fica ali no meio, é uma falha que fica ali no meio, que conecta. Então, quando aconteceu, ninguém sabia o tipo de tremor que se olha. Se ele era esse vertical, que joga água para cima, ou se era um que move as placas uma ao lado da outra. Além disso, houve não sei com que palavra eu digo isso, mas houve uma preocupação muito séria no alerta. As pessoas falaram, isso pode acontecer na zona de subdução e trazer um tsunami forte. Então, mas no fim o que vimos é que foi um terremoto que as placas moveram-se uma ao lado da outra e não para cima, por assim dizer. Os barcos voltaram, a gente viu essa imagem, né, dos barcos voltando para Crescent City. Mas eles saíram da região porque ouviram o alerta, mas depois já voltaram a navegar normalmente. Ainda há milhares de cidadãos sem luz, porque a linha foi cortada por causa do terremoto. Foi um terremoto forte. E a boa notícia é que ele aconteceu a 80 quilômetros da costa, porque se fosse um pouquinho mais perto seria diferente. Então nós temos assim uma média
de um terremoto desse tamanho, 15 desses por ano, desse tamanho. No mundo. Então, mas perto de grandes cidades, a gente precisa ficar muito esperto com isso. Chad Myers, muito obrigado. Vamos continuar conversando a respeito. Muito obrigado. Você estava acompanhando aí, então... Você estava acompanhando a programação da CNN Internacional com tradução de Denise Bobadilha, porque estávamos te mostrando a cobertura lá dos Estados Unidos desse terremoto que aconteceu a 80 quilômetros de distância da costa, lá na Califórnia. A profundidade desse terremoto foi 0,6 quilômetros de profundidade. Chegou-se a haver um alerta de tsunami que já foi cancelado, porque eles conseguiram entender como foi esse tremor e qual o efeito que ele causou no mar. Eles nos explicaram ali, a gente pôde ver, que não foi um tremor que joga água para cima, assim, vertical, que daí criaria onda, mas sim um tremor, eles falaram, de lado a lado, o que não teria gerado essas ondas gigantescas. Só que as informações, viu, que estão chegando, até do grau, foi magnitude 7, mas já mudou, voltou. Eles estão indo e voltando com as informações oficiais, né? E nós estamos trazendo aqui para vocês imediatamente. Então, a gente vai seguir nesse assunto ao longo da programação. Fazemos uma rápida pausa agora e daqui a pouquinho a gente volta.